Estamos de volta hoje falando sobre alegria no programa Descomplicando a Vida. Nós vimos aí que o si mesmo é o centro da psique, né? É o inconsciente, mas o consciente. Do ponto de vista espírita, nós vamos entender o seguinte: o inconsciente são as nossas várias vidas, tudo aquilo que nós trazemos registrados dentro de nós. E o consciente é a nossa mente atual, é o nosso modo de entender a vida, de raciocinar, né? Como que nós lidamos com a existência? É o nosso consciente. A soma de tudo isso é a psique, aí mostra a nossa grandeza. E aqui o Hamed vai fazer a seguinte colocação. Ajustando esse conceito à nossa fé espírita, podemos dizer que o Cristo é o símbolo do si mesmo. Jesus, ele reúne tudo isso, né? O inconsciente e o consciente, representando para nós essa grandeza. Porque se identificou plenamente com a vontade de Deus. Jesus se identificou com a vontade de Deus. Em determinado momento, Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Nós ainda estamos divididos, né? Está bem separado ainda o ego, a nossa consciência atual, nós temos ciência de algumas coisas, nós temos uma visão fragmentada da realidade, temos o inconsciente, todo esse conteúdo de experiências que ainda não temos acesso. Então você vai imaginar o seguinte, que o si mesmo, o indivíduo tem uma consciência mais ampla, porque tem o ego junto com este inconsciente. Tem um livro de Joana de Ângeles que ela fala que o inconsciente, tudo aquilo que nós temos de experiências passadas, vai se tornar consciente. E nós vamos, com a consciência, ultrapassar o nosso inconsciente. E aí você tem uma ideia da grandeza do espírito. Só que nós fazemos uma avaliação nossa mesma ainda muito fragmentada, muito pequena, muito limitada, muito humana, né? Então, essa ideia que o Hamed deu aqui de Jesus como representando o si mesmo, mostra a grandiosidade de que todos nós somos portadores, como centelhas divinas. Isso já é motivo de alegria, né? Sabe por quê? A sua condição atual de sofrimento, de necessidades, de relacionamentos às vezes complicados, são passageiros. São exercícios para o desenvolvimento pessoal. Nós vamos ultrapassar todas essas dificuldades, vamos crescer, né? E ter uma visão mais ampla da vida. Depois ele vai dizer o seguinte, não podemos conferir a um indivíduo uma criação superior ou especial em relação aos demais. Ninguém aqui no planeta é maior ou menor do que o outro. Por exemplo, algumas pessoas que consideram Jesus como Deus, isso faz parte de outras religiões que têm uma conceituação para nós equivocada. Jesus não teve uma criação diferenciada de nós. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Jesus é um espírito superior, porque já teve a sua evolução, realizada em outros planetas que não aqui na Terra, e por isso que se apresenta para nós como essa envergadura, não é? Parecendo um Deus, como muitas religiões o denominam. Então ele está dizendo aqui, Jesus de Nazaré não é filho privilegiado de Deus, mas um ser que desenvolveu suas potencialidades em altíssimo grau, incluindo-se entre os espíritos que aceitaram sua missão sem murmurarem e chegaram mais depressa. Isso é uma citação do Livro dos Espíritos. Superou a condição humana por sua elevada evolução espiritual. Então, ele ultrapassou o modelo que nós temos de comportamento. Então, olha que interessante. Jesus serve de modelo e guia porque é um espírito bastante aperfeiçoado, bastante desenvolvido. Então, ele é o modelo de como nós devemos fazer. Nós temos modelos sociais. Por exemplo, falei no primeiro bloco. Você pode imitar o seu pai em alguns comportamentos que você não sabe como fazer. Então, ele pode mostrar, por exemplo, como enfrenta uma situação difícil. Ele pode se mostrar enfraquecido, chorão, ou pode se mostrar uma pessoa determinada, que não se intimida com a dificuldade. Então, isso é um modelo que você copia para saber como fazer, né? Chega uma hora que nós vamos desenvolvendo os modelos pessoais. Mas isso é só um exemplo para pensar no modelo Jesus Cristo. Muito bem.
Jesus, então, superou a condição humana por sua elevada evolução espiritual. É um modelo real que todos nós poderemos atingir se seguirmos seus passos e exemplos existenciais. Ele mesmo diz que nós poderíamos fazer o que ele faz e até mais. Nós estamos dispostos a isso? Então, quando nós vamos melhorando, superando os modelos inferiores, os modelos repetitivos que muitas vezes adotamos, e vamos caminhando para um modelo maior, então isso vai mudando a paisagem interna do indivíduo, né? Vai fazendo a pessoa superar o pessimismo, a subestima, a imagem equivocada de si mesmo, distorcida, uma imagem, por exemplo, de não ter importância. Ora, quando nós vemos Jesus com toda essa perfeição, com todas essas possibilidades, sabendo que nós podemos chegar lá, então isso gera dentro do indivíduo uma automotivação muito grande, né? Dele se mobilizar, dele enfrentar estas coisas que estão acontecendo, porque o enfrentamento faz com que ele desenvolva as suas capacidades, que ele supere os seus limites. Então, tudo tem uma finalidade, é nós que temos que alcançar, né? Esta finalidade, entender o que está acontecendo. Depois o Hamed diz, o verdadeiro contentamento fundamenta-se no fato de usarmos de forma livre, consciente e sensata a capacidade de ser, pensar, sentir e agir. Ou seja, de sermos nós mesmos. Então, olha só, você não é o papel social que você tem. O papel de empregador, o papel de sofredor, o papel de vítima, o papel de marido, de mulher. Este é um papel que está acrescentando em sua personalidade conhecimentos. Mas você é uma centelha divina e isso é motivo para alegria, para contentamento, para começar a desfrutar das coisas boas que já estão acontecendo na sua vida. Então, os seus familiares, a sua saúde, os livros que você lê, os passeios, tudo isso tem que ser aproveitado, tem que ser extraído dessas experiências, boas experiências para você se sentir bem. Espero que essa leitura tenha servido para suas reflexões. Nos encontramos no próximo programa e se você quiser se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova, você pode ligar no 0800 12 18 38. Desse modo, você vai ajudar outras pessoas a acessarem toda a programação que você está vendo agora e que pode ajudar outras pessoas também. Até o próximo encontro.